Primeiro, olho seco e boca seca, por uma oscilação, uma alteração do estrogênio nas glândulas lacrimais, produtoras de lágrima, e nas glândulas salivares. A pessoa começa a notar que o olho fica mais ressecado, principalmente no final da tarde, quando exposto a ar-condicionado. Boca mais seca é muito notória, está acontecendo constantemente. Esse é um sinal que pode estar acontecendo como manifestação do climatério e das oscilações hormonais. Segundo, mais sudorese e odor característico dessa sudorese. Isso acontece por uma oscilação hormonal também nas glândulas sudoríparas. A pessoa começa a notar que ela não suava tanto e de repente ela passa a suar com maior frequência nas atividades habituais e o odor corporal modificado também. 3. As dermatites, urticárias, sensação de pele alterada. Isso pode acontecer também por uma oscilação hormonal na camada cutânea, então é muito mais frequente, a pele fica predisposta a mais urticária, a mais reação alérgica. Algumas pacientes notam sensação de formigamento, de como se fosse uma formiga caminhando na pele. Isso é uma sensação cutânea também típica dessas oscilações hormonais na espessura cutânea e na descamação cutânea. 4. A dor íntima e episódios de dor crônica na região de vagina e vulva, e não relacionados somente à secura vaginal, que é um sintoma muito típico. Existe uma sensação, geralmente, de ardência ou de pinicadas na região vaginal constantemente, ou uma manifestação de dor crônica num ponto vulvar, num ponto vaginal. Isso pode estar relacionado à queda do estrogênio nesse epitélio de vulva e vagina. 5. Formigamentos das extremidades, muitas vezes de membros superiores, os dedos dormentes, principalmente na hora de dormir, pés mais dormentes, os dedos das mãos e pés. Isso pode estar relacionado com uma alteração hormonal nessas estruturas de nervo periférico. 6. Tonturas e vertigens e a percepção espacial alterada. Isso pode acontecer também por uma alteração da ação hormonal. A pessoa fica mais desequilibrada, pode apresentar tontura, quedas mais frequentes podem ocorrer e uma sensação espacial diferente, uma profundidade de visão diferente. Ela chega no local, ela demora um pouco mais para se adaptar nessa estrutura local, nessa sensação espacial. 7. Aceleração dos batimentos cardíacos. As taquicardias que não são graves, não geram outros sintomas associados, como vertigem importante, como dor no tórax, isso não. Mas taquicardias nos mínimos esforços, nas mínimas atividades, uma sensação de palpitação no pescoço, mesmo não estando relacionada à ansiedade, ao estresse. Isso é mais frequente nas mulheres de climatério e menopausa, são sintomas linkados e realmente não linkados à gravidade importante, mas podem ocorrer e são sintomas climatéricos também. Zumbido, um som persistente e irritante, de timbre metálico muitas vezes no ouvido. Isso ocorre por oscilação hormonal no ouvido interno, principalmente pelas oscilações do estrogênio. O indivíduo começa a notar no climatério e quando ele entra numa reposição hormonal, geralmente há melhora desse sintoma. Os calafrios não tão frequentes quanto os calores, as ondas de calor, mas são reflexo do termostato cerebral alterado pela oscilação dos hormônios, pela bagunça hormonal que é o climatério. Os calafrios eles podem ocorrer depois de uma onda de calor ou podem acontecer espontaneamente. Não são tão frequentes, mas são relatados por muitas mulheres nessa fase climatérica. E por último, o 10º sintoma, sintomas bucais. A gente já falou de uma alteração nas glândulas salivares com a boca seca, mas aqui eu relato dor bucal crônica em caráter de queimação, de ardência crônica, não sempre motivada por alimento quente ou frio, às vezes até mesmo no repouso. Alteração das gengivas com maior risco de inflamações, de sangramentos, menor espessura gengival pode ser relatada. Alteração das papilas gustativas, dando uma sensação alterada no gosto dos alimentos. É comum relatarem um gosto mais metálico, um gosto alterado daquele paladar pontualmente, que pode oscilar, não frequentemente, mas em alguns dias.
E esses são os principais sintomas que eu queria falar como mais raros, mas sim, relacionados à oscilação hormonal, relacionados a climatério. Eu costumo falar para minhas pacientes que a gente começa a normalizar todos e quaisquer sintomas. Isso não deve ser feito, isso deve ser relatado, porque realmente o seu médico ele pode levantar essa hipótese, ele pode investigar melhor e o tratamento associado para melhorar a tua qualidade de vida, para te trazer uma normalidade desses sintomas, combinado?